Espero que sejam todos bem, todos saudáveis, né? Que as famílias estejam bem e que vocês estejam animados para a gente ter mais uma aula que é de consumo de energia elétrica, relacionada aí ao capítulo 4 do nosso livro, beleza? Bom, gente, já parando para pensar qual é a parte na sua casa que mais gasta energia elétrica? O que que tem aí na sua casa que é o grande vilão da sua conta de luz? Pois é, pessoal, o grande vilão é o chuveiro, né? Então, ele é responsável por grande parte da energia elétrica que a gente consome nas nossas casas. É claro que existem outros aparelhos que também consomem bastante, né? Como a própria luz mesmo, né? A própria iluminação. A gente tem também a geladeira, a televisão, o ferro de passar roupa, a máquina de lavar. São normalmente aqueles que mais são responsáveis por puxar aí a nossa conta de luz para ela poder ficar mais cara. Porém, a gente tem que lembrar que, assim, atualmente, esses aparelhos estão mais modernos e tendem a gastar uma quantidade menor de energia elétrica. Então, isso vai depender aí de qual é o seu aparelho. Mas uma média, ela não muda muito. É isso aí que a gente tem na nossa conta de luz. Na última aula, pessoal, a gente estava falando sobre o circuito elétrico e aí eu comentei com vocês sobre a pilha. E eu falei para vocês que a pilha é um aparelho, é um mecanismo, né? Um gerador que vai transformar a energia química que ela tem em energia elétrica. E que para isso, né, que para que ela consiga fazer isso, ela vai ter dois polos, um polo negativo e um polo positivo. E que as cargas elas vão conseguir, os elétrons eles vão conseguir se deslocar ali dentro desse circuito, se houver uma diferença de potencial. E o que é a diferença de potencial? É exatamente a gente ter um lado mais positivo, um lado mais negativo, fazendo com que os elétrons, que são cargas negativas, lembra? Eles se sintam atraídos pelas cargas positivas e circulem aí nesse circuito. Outra coisa importante é que para que eles circulem, os fios condutores eles precisam ser condutores. Então a gente precisa que neles eles consigam ser capazes de transportar estes elétrons. A gente viu também na última aula a diferença de condutor e de isolante. Então, se a gente colocasse ali um fio isolante, isso não aconteceria, né? O fio, então, ele precisa ser condutor. E isso a gente fala, então, que essa pilha, ela vai ter, então, o potencial elétrico, que é essa potencial dela de produzir um circuito elétrico, ok? Bom, em relação à diferença de potencial elétrico, ela pode ser representada por essa letra U. Então, toda vez que vocês verem esse U, saibam que se relaciona, né, à diferença de potencial, beleza? E aí, gente, a gente chama essa diferença de potencial elétrico de tensão ou de voltagem. Eu acredito que vocês já possam ter ouvido, já devem ter ouvido, principalmente a palavra voltagem. E aí, eu vou retomar, né? Vou falar sobre ela. O que é a voltagem? Ela vai ser uma medida em volts, que é esse Vzinho aqui, e ela é a quantidade de elétrons que está chegando ali naquela corrente. A gente pode ter correntes aqui no Brasil de 110 volts ou de 220 volts. Na verdade, a gente tinha de 110 antigamente. Hoje em dia é de 127, mas a gente continua falando 110 por uma questão histórica, tá? Então, tem tomadas na nossa casa que chega a tensão de 110 volts, tem tomada na nossa casa que chega a tensão de 220 volts. E como que a gente pode saber se a tomada na minha casa chega a 110 ou 220? Através de um aparelho chamado voltímetro. Então, você pega o voltímetro, coloca ele na tomada e liga. E aí você vai conseguir ver qual que é a tensão que chega ali naquela tomada, tá? Cuidados que a gente ter. Não devemos nunca ligar aparelhos de 110 volts em tomadas de 220 volts. Por quê? Porque senão a tensão que chega nesse aparelho é grande demais. Ele pode fechar curto-circuito, ok? Então tem que tomar cuidado com isso. Já o inverso pode acontecer. Se você liga um aparelho de 220 em uma tomada de 110, o que vai acontecer é que ela não vai atingir a potência total dela. Então, por exemplo, só com uma lâmpada que deveria ser ligada numa tomada de 220 volts e liga na de 110, ela vai brilhar pouco, ela vai ficar fraca, tá? Então, ela vai atingir ali o total que ela poderia, ok? Uma outra coisa que eu queria falar sobre isso é que quanto maior for a diferença de potencial, ou seja, quanto mais os elétrons conseguirem se deslocar no circuito, maior a voltagem que vai chegar
naquela tomada. Belezinha? Em relação à intensidade da corrente elétrica, gente, o que é isso? O que é a intensidade? O próprio nome ele já nos dá uma dica, né? Intensidade da corrente, ela vai ser sempre dada em I, tá? Então, quando a gente vê esse Izinho aqui, saibam que é a intensidade da corrente elétrica. O que ela quer dizer? Ela quer nos dizer que quanto mais elétrons a gente tiver deslocando ali dentro do fio condutor, então eu tenho um fio, quanto mais elétrons eu tiver ali dentro, mais forte vai ser essa corrente, então maior é a corrente. Então a corrente elétrica, a intensidade dessa corrente, ela está relacionada com a quantidade de elétrons que vão passar por ali, ok? Essa medida ela é dada em pé, em homenagem aí ao pesquisador que descobriu os amperes. Então, a intensidade de corrente elétrica é dada em ampere, tudo bem? Intensidade de corrente elétrica, quantos elétrons se deslocam ali no fio por um intervalo de tempo. E aí, gente, a carga elétrica ela é muito pequenininha. Ela é muito, muito, muito pequena. Então, padronizou-se que essa carga elétrica ela vai ser dada pela medida de Coulomb. E um Coulomb, olha o tamanho dessa medida. É 6,25 vezes 10 elevado a 18 elétrons. Então, é enorme, é uma medida muito grande. Por quê? Porque a carga elétrica do elétron é muito pequenininha. Então, a gente teve que pegar muitos elétrons para ela ser um valor significativo, beleza? Então, essa carga elétrica aqui, ela vai ser dada em coulombs. E a gente vai aplicar isso mais para frente para vocês entenderem melhor. E se você quiser saber a amperagem ali, né, da a intensidade da corrente elétrica, tá? Ok? A potência elétrica, a potência ela é dada em P e ela vai ser mesmo a energia consumida pelos aparelhos elétricos em uma unidade de tempo. Então, todas as vezes que a gente quiser saber se um aparelho ele consome mais ou menos energia, a gente tem que olhar a potência desse aparelho. Ela é dada em watts, que é esse Wzinho aqui, ó. Então, todas as vezes que a gente vê lá tantos watts, a gente sabe que é a potência, né? Qual que é a fórmula para eu calcular a potência de um aparelho? Eu tenho que saber a energia que ele vai consumir pelo tempo, ok? Só isso. E aí, gente, eu coloquei aqui uma tabela mostrando aí os principais aparelhos, né? Vários aparelhos que a gente pode ter na nossa casa e a potência média deles em watts. Então, olha quanto chuveiro na posição de inverno, que é aquele que fica mais quentinha, ele tem uma média de uma potência de 5.400 watts. Se você observar, é o que mais gasta, por isso que ele é o que mais gasta energia. Já a gente tem, por exemplo, a TV de plasma ou de LCD, ela gasta pouquíssimo, ela quase não gasta. Carregador de celular, olha aí, para então, depois vocês analisem aí, a título de curiosidade mesmo, essa tabela, para vocês verem o que vocês consomem aí que mais vai gastar, o que menos vai gastar energia elétrica. Quanto maior a potência, maior o gasto da energia, ok? E como que essa energia elétrica ela é medida? Pelos relógios de luz. Lá aqui, no Belo Horizonte, a gente tem aí a CEMIG medindo esse gasto na nossa potência aí de gastos mensais. Então, o que acontece? A gente dá o relógio, esse relógio ele vai medir em quilowatts hora. Agora não é mais em watts, observe que é kilowatts. O que é um kilowatts? 1000 vezes watts. Então, 1 kilowatt é 1000 watts. Como a gente vai fazer uma medida aí mensal, é uma medida mais fácil da gente ter, né, do que os watts mesmo. E aí, pessoal, queria que vocês pegassem agora a conta de luz de vocês, dá um pause aqui no vídeo, procura uma conta de luz para vocês analisarem essa conta. Como que a gente vai saber se ela está correta, né? Se é isso mesmo ou se não? Através da análise também dos quilowatts, tá? Então, o que a gente vai ter? Olha só, essa conta aqui é minha, ela foi lá de 2017, então foi assim que eu me mudei de casa, por isso que se você olhar o histórico aqui de consumo, ele não tinha
Eu gastei lá em outubro de 2017, mas vamos lá. A gente tem que olhar essa descrição aqui, tá? Então, o que a gente tem? Eu gastei 144 quilowatts esse mês lá de dezembro de 2017, na verdade de outubro, né? De novembro, desculpa, de 2017. E aí, eu gastei 144 quilowatts. Ora, o preço de cada quilowatts-hora é 0,85, né? Mais ou menos. Então, como que eu vou saber calcular a minha conta? Eu multiplico. Eu vou multiplicar, então, o tanto de quilowatts-hora pelo preço da minha fatura, né? Pelo preço da fração ali dos quilowatts. E aí eu vou chegar ao valor de R$ 123,67. Porém, a minha conta é 37. Por quê, professora? Porque, gente, todo mundo tem também que arcar com o valor da luz pública, né? Então, tem essa tarifa que é aplicada de iluminação pública, que foi de R$ 14,00. E esse adicional de bandeiras é um adicional porque cada casa ela vai ter ali um limite que ela pode gastar de quilowatts. Então, é como se fosse assim, você vai ter a vermelha, a verde e a amarela. E aí, se você ultrapassa, eles te cobram uma taxa por você ter gastado mais luz do que você deveria. Eu gastei, não é mesmo? Então, foi mais 9. Se eu usar esses valores aqui, dá o meu total a pagar, que seria de R$ 137,69 nesse mês. Então, o que a gente tem que ficar atento? Ao valor aqui do preço, né, da fração aqui do quilowatts-hora e do quantos quilowatts-hora eu gastei naquele mês, beleza? E para eu calcular o meu consumo aí de quilowatts-hora, como que eu vou fazer isso? Gente, é muito tranquilo, tá? Parece que não é, mas é muito tranquilo. Essa fórmula aqui que a gente mais vai usar. Então, a gente vai fazer vários exercícios relacionados a gente conseguir calcular o nosso consumo mensal de alguma coisa, tá? De algum aparelho. Então, olha só, eu vou ter o meu consumo em quilowatts-hora, então ele sempre vai ser dado em quilowatts-hora, e ele vai ser calculado da seguinte forma: a potência daquele aparelho vezes a quantidade de horas que eu usei ele por dia. Então, lembra que é por dia. Por 30 minutos, eu tenho que ver quanto que 30 minutos equivale a horas, né? Por dia aqui. E multiplicar pela quantidade de dias no mês que eu utilizei. Então, se eu utilizei 5 dias no mês, eu vou botar 5. Se eu utilizei 30, eu vou botar 30. Lembrando que aqui a gente padroniza, gente, como um mês sendo 30 dias, tá? Então, a gente vai botar aí as variações, 31, 28, nada disso, só 30. Professora, você pode ilustrar isso para mim? Posso. Olha só esse exemplo, gente, é assim que a gente vai cobrar, beleza? Quanto um chuveiro de 4.000 watts, que é utilizado por 1 hora por dia, durante 30 dias no mês, consome de energia elétrica. Então, como que você vai fazer aí esse cálculo? Como que você vai saber quanto que aquele chuveiro consome energia elétrica? Pego a fórmula, né? Então, eu sei que o consumo, que é dado por quilowatts-hora, vai ser igual à potência vezes as horas de uso por dia, e são horas, não são minutos. Então, se eu tivesse colocado aí 30 minutos, né, por meia hora é o quê? Metade de 1 hora, então vai ser 0,5, beleza? Vezes os dias do mês dividido por 1.000, beleza? Consumo, então, vai ser 4.000, que eu dei, né, que é o chuveiro, a potência do chuveiro aqui, watts, vezes 1 hora por dia, vezes 30 dias, dividido por 1.000. Então, o consumo de 120 quilowatts. Tudo bem? Tranquilo? Pessoal, no nosso livro a gente tem vários outros exemplos que eu já pedi aí para vocês fazerem nessa semana. Dúvidas que vocês tenham, né, dificuldades, vocês me mandem lá no ClassApp que a gente tira as dúvidas, beleza? Agora é importante que a gente faça muitos exercícios para poder fixar esses conceitos, essas ideias na nossa cabeça, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Um beijo, pessoal. Tchauzinho.